Você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje, dia 26 de junho, de acordo com a Deciclopédia, é comemorado o Dia Internacional de Bater no Seu Professor de Educação Física. Eu não sei da veracidade desse fato, mas foi o melhor que a gente encontrou por esse dia. E hoje estamos aqui na presença ilustre de... Ilustre não, né? Mas, enfim, na presença de Luca Augusto, Caio Ferreira... Nossa, me diminuiu na alta, velho. Sacanagem. Que? Me diminuiu na alta, na presença. Não, é porque ilustre não. Não, mas ilustre é porque, tipo, é um negócio, tipo, único, não é? Eu não sei a utilização. Eu acho que é especial, mas beleza, eu captei a mensagem. Bola pra frente. Então acho que a gente já podia deixar claro que todos aqui são ilustres pelos próximos 500 episódios e a gente não precisa falar que é ilustre. A não ser que seja alguém diferente. Boa. Ilustre é que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, célebre, eminente e notável. Então ninguém aqui é brilhantista, ninguém aqui é célebre, ninguém aqui é notável. Entendi. Eu acho que eu sei uma coisa que não foi ilustre, hein? O microfone do cara. Exatamente. Foi mal, gente. Eu aposto que na gravação ficou boa. Mas deu pra entender que era a descrição da palavra. Deu pra entender. Definição. Bom, o João, ele chegou animadíssimo, deu ideia e... Aí, antes de a gente começar a gravar, ele sumiu, não responde, recusou 2 ligações no primeiro toque. Eu acho que ele tá então, com... Talvez ele... Eu acho que ele tá com alguma rixa comigo, velho. Só pode. João, me desculpa o que eu tenha feito, cara, quando você estiver escutando isso. Eu suspeito de um piriricaldinho, um chamado da natureza imediato. Bom, aí o João sugeriu o tema de inteligência artificial e ela vai acabar com o mundo, ela vai acabar com a humanidade, é uma distopia cyberpunk. Vai melhorar as coisas. O tema. Pode melhorar também, porque isso é uma possibilidade também, né, que ninguém lembra. Não, cara, a gente vai trabalhar com hipóteses assim, um mínimo de realidade, não hipóteses possíveis. Assim, sim. Mas a realidade virtual, a inteligência artificial já tá melhorando algumas coisas, alguns campos. Atualmente a inteligência artificial, pra falar a verdade, é só coisa boa. Não, o só aí ficou equivocado. Eu acho que a gente não vai discutir se a inteligência artificial vai chegar um dia a matar a gente ou não. Eu acho que a gente vai discutir como que ela vai matar a gente. Exato. Inclusive, tem uma palestra que eu gosto muito do Brian Lunduk, chama Linux Sucks. E aí ele fala dos vários motivos de por que o Linux é ruim, mas ruim entre aspas, né? Porque eu defendo muito Linux, ele também defende muito Linux. Só que e essa palestra... Não, na verdade não, é outra palestra dele. Chama A Internet das Coisas Vai Destruir a Humanidade, que é justamente nessa linha. E ele fala muitas coisas da Internet das Coisas, que tem muito a ver com a inteligência artificial, e aí uma das últimas coisas que ele fala é filmes que a humanidade morre com a inteligência artificial. Aí é um número, sei lá, 87. Filmes que a humanidade não morre com a inteligência artificial, 0. Sabe, é um slide grandão. É muito legal essa palestra. Recomendo. Do Brian Lunduk. Já que nesse tema, vamos começar com uma introdução. Você poderia explicar um pouco nesse negócio de internet das coisas e tal, e como que isso pode, tipo, como que isso afeta e tal, o dia a dia nosso, porque, tipo, eu ainda tenho muita... Porque quando a pessoa fala, tipo, internet das coisas, eu fico meio perdido ainda. Você teria uma explicação fácil e rápida aí pra passar por cima? Provavelmente a única coisa baseada, né, em alguma coisa que a gente vai falar nesse podcast, mas eu sou cientista da computação, especialista pra quem na tá área. duvidando aí do que eu vou falar, sai fora. Bom, a internet das coisas é a internet nas coisas, tipo assim, sei lá. Essa foi a explicação do... Um relógio. Obrigado pela explicação, até o próximo episódio, galera, foi muito bom. Selo de técnico da área. Mas, por exemplo, um smartwatch, né, o Apple Watch, esses trem assim, eles são aparelhos conectados na internet. E esse tem até aplicações muito úteis, mas
Existem coisas absurdas de, sei lá, sua geladeira conectada na internet que te avisa pelo Twitter quando seu leite está acabando. Não é brincadeira, tipo, realmente, eu vi em alguma palestra, eu não lembro qual, um cara reclamando disso. E existem aplicações muito úteis, né? Tipo, uma câmera conectada na internet, qualquer tipo de dispositivo que não é um terminal de acesso para os humanos, eu diria assim. Ele pode até ter acesso para o humano, mas a ideia é que ele seja meio que automático, sabe? Ele tá ali, ele tá conectado, ele tá te mandando alguma informação e você não precisa ir lá averiguar essa informação. Eu acho que se o seu leite está acabando, a geladeira não devia emitir um aviso que o seu leite está acabando, e sim que alguém está te roubando, porque não é possível, você vai consumir as coisas e não percebe que elas estão acabando. Lembrado. Não. Ou então a geladeira te vira no supermercado comprar mais. É igual a geladeira da Samsung que avisa que a porta está aberta. Por que em vez de ela avisar, ela não fecha a porta? É verdade. Não, mas às vezes você quer deixar a porta aberta, velho. Não. Aí tem um botão pra isso, mas realmente esse é um bom ponto, né? Se o negócio já é inteligente nesse nível, por que ele não resolve o problema? Né? Em vez de falar o problema, né? Mas isso seria a internet das coisas, que já é um nível de inteligência artificial. Inteligência artificial, inclusive eu vi uma palestra do Harari esses dias que ele explica isso de um jeito muito legal, porque muita gente confunde inteligência artificial com consciência artificial, né? Inteligência artificial não é um robozão que você conversa com ele, parece que você conversa com uma pessoa. Inteligência artificial é um programa que resolve um problema e, sei lá, você pensar num trem bestaço, assim, de qualquer programinha de computador que, por exemplo, você mostra uma figura de um triângulo e ele vai falar, isso é um triângulo, ou isso não é um quadrado. Isso aí já é uma inteligência artificial, só que é num nível bem básico, né? E aí eu acho que o que a gente vai falar hoje é de inteligências artificiais sofisticadas, tipo, sei lá, um algoritmo do YouTube de recomendação, que eu não acho que seja tão inteligente assim, mas é uma implementação, né? E a consciência artificial não é uma coisa que existe ainda, eu acho que, sei lá, não existirá em um futuro próximo, porque a gente nem sabe o que é consciência, né, direito. Então, são coisas diferentes. Então, eu acho que esses filmes todos têm medo de acontecer é da consciência artificial, e não da inteligência artificial. Sim. É muito difícil a inteligência artificial se virar contra você. Se você mandou ela pra estudar o script do filme de Harry Potter e depois fazer um filme com base nisso, quando é que isso aí vai te matar? Pois é, e assim, a inteligência é pra resolver algum problema, né? A não ser que você coloque, tipo, como é que eu resolvo o problema de que a raça humana existe? Aí, a raça humana tem que morrer, então. Sabe, a não ser que seja uma coisa desse jeito, e a não ser que você implemente um jeito de ela pegar uma metralhadora e atirar em todo mundo, sei lá, um jeito assim, não vai chegar em algum lugar, né? Tá. Mas tem muita gente que comenta, tipo, muito em vídeo de, tipo, machine learning e esses negócios. Que, tipo, eles vão, tipo, começar a aprender a um ponto que eles vão, tipo, conseguir tomar a terra, uns bagulho assim. Machine learning é inteligência artificial ou seria, tipo, o caminho pra consciência artificial? Sei lá, né? Eu não sou fã dessa área, eu não entendo tanto assim. Mas, para mim, a diferença primária é que machine learning é o aprendizado de máquina, né? Como o termo já diz. Então, não é que... É como se você ensinasse o computador a aprender a resolver aquele problema, sabe? Então, por exemplo, o jeito que é feito, né? Você tem um banco de dados... uma coisa que é bem palpável que eles fizeram, acho que foi ano passado, aquele desafio dos 10 anos. Tira uma foto sua hoje e bota uma foto sua de 10 anos atrás. E eles, claramente, existe FaceApp hoje, tipo assim, a prova... literal de que isso aconteceu, né? Que eles usaram isso, todas as imagens de gente que postou as fotos, né, de 10 anos atrás e de hoje, eles pegaram isso, processaram no machine learning e a máquina aprendeu a replicar esse resultado. Então hoje você baixa o FaceApp, você consegue ver como é que você vai ser velho, sabe? Com um certo grau de precisão. E é isso, sabe? É uma máquina que é treinada e ela aprende a resolver um problema que é similar ao que ela foi treinada, mas não é exatamente o mesmo problema, porque não é exatamente a mesma foto, né? Então, eu acho que respondendo à pergunta do Felipe, então, isso aí é caminho para inteligência artificial e não para consciência, porque primeiro que ele tem que ser treinada.
Então você tem que dar um conjunto de dados para ela, um conjunto de dados limitado, ela não tem acesso a todos os dados. E mesmo se tiver acesso a todos os dados, vai demorar muito tempo, mas muito tempo para ela processar tudo e aprender algo em cima disso. Então eu acho que, porque por exemplo, para um algoritmo aprender a fazer um carrinho, fazer drift e estacionar numa vaga, vai demorar 2 dias, dando todos os dados que ele precisa. Então para você aprender a ter todas as consciências que o ser humano tem, isso aí vai demorar uma eternidade usando esse método. Então, não acho que esse seja o caminho. E antes disso, né, a gente precisa coletar os dados. Você tem que, tipo assim, descrever matematicamente o que é a consciência. Então, até a gente chegar lá, acho que... sei lá. E parecendo até que estava scriptado assim, mas o Felipe fez exatamente a mesma pergunta que eu ia fazer. E antes de fazer a pergunta, eu estava até pesquisando aqui para ter uma base, e ao invés de achar a resposta, eu achei até mais uma dúvida. O título aqui do artigo que eu estou lendo é até a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning. Então surgiu mais uma aí que... Será que rola de alguém esse falar? outro, eu realmente não sei falar o que é o deep learning. Só o machine learning assim, que eu tive mais contato. Mas, sei lá, eu realmente sou meio contra. Deep Learning is a subset of Machine Learning. É uma parte do Machine Learning. Deve ser a mesma ideia, então. Deep Learning está dentro de Machine Learning. Eu acho que é quando você joga vários dados dentro do sistema e faz você aprender com esses dados. Eu acho, né? Eu acho que é quando você, por exemplo, todas as músicas do Eminem falam pro negócio fazer rap, eu acho que esse é o Deep Learning. Eu acho que o Machine Learning é quando você, sei lá, no geral, qualquer aprendizagem. Deve ser uma coisa mais superficial, o Machine Learning, talvez. Eu acho que faz sentido com o que eu achei aqui, que aqui tá resumindo. Deep Learning, uma técnica para implementar Machine Learning. Aí um exemplo que está aqui: reconhecer imagens de gatos automaticamente do YouTube foi um dos primeiros avanços na demonstração do poder do Deep Learning. Então eu acho que acaba sendo meio que a mesma coisa, né? Só uma técnica, então, do método. Mas uma coisa sobre esse Machine Learning e tal que me dá muita raiva, velho, é que hoje em dia todo mundo fala, eu sei Machine Learning e tal, mas você não sabe, velho, você sabe usar uma biblioteca do Python que faz isso, sabe? Tipo assim, o cara vê um tutorialzinho na Udemy e fala, nossa, aprendi Machine Learning. Mas você só aprendeu a usar a biblioteca, tipo assim, é a mesma coisa que você comprar um carro, né, aprender a dirigir e falar, nossa, eu sei fazer um carro. Não, você não sabe fazer o carro, você sabe dirigir o carro, sabe operar ele, mas é só uma reclamação minha, porque isso eu acho, tipo assim, super nada a ver. Você super vê a galera vendendo no YouTube, vem aprender Machine Learning. Não, você vai aprender a usar uma biblioteca do Python. Só uma reclamação, não tem nada a ver. Eu tô com um gráfico aqui, tipo assim, de quando começaram-se os estudos e a aplicação disso que a gente está falando. Eu acho até legal dizer, tipo, a inteligência artificial ali antes de 1950, Machine Learning 1980 e Deep Learning a partir de 2010. Então, tipo, você pensar, em 1950 já tinha algo que pode ser considerado inteligência artificial. É interessante até. Mas mas é o que o Luca tinha falado, né? Tipo, de um programa conseguir reconhecer, tipo, o que é um triângulo ou o que não é um quadrado, um negócio assim. Tipo, isso daí já é considerado inteligência artificial. E, tipo, isso daí creio eu, né? Sem propriedade nenhuma pra falar, que isso daí deve ser base, tipo, de muito programa. Tipo, o famoso if else, né? Tipo assim, nada mais é que qualquer ifzinho num programa de computador já é um nível de inteligência que você está colocando, sabe? Ele não vai resolver aquilo lá de uma forma 100% idiota, né? Uhum. Mas esse lance de machine learning tem um negócio que chama redes neurais, que é um modelo matemático de tipo um neurônio, assim, sabe? E é isso que é usado no machine learning. Então, tipo, é bem antigo mesmo. Só que eu acho que só agora que os computadores estão realmente conseguindo fazer isso com algum grau de efetividade, de eficiência, né? Porque você não ficar 10 anos esperando o programa rodar, sabe? Agora que os computadores estão conseguindo processar isso num tempo que a gente consegue esperar. Então, por isso que está evoluindo. Outra pergunta aqui.
esse processo ele vai ficar mais rápido. O que você acha que influencia mais? A lógica que está por trás desse machine learning ou os processadores que a gente tem atualmente? É o hardware ou o software que está mais influenciando nesse caso? Putz, eu não sou um cara muito do hardware não, mas eu diria que é muito mais o software, sabe? Porque o algoritmo ele tem um custo para rodar, né? Então, se alguém conseguisse descobrir uma forma de executar ele com um custo menor, é muito melhor do que você melhorar qualquer hardware, sabe? Porque, sim, tipo assim, eu tive até uma aula disso na faculdade que tinha uma tabela muito legal, velho. Tipo assim, se você aumentasse o volume de dados numa ordem de 10, então você tinha 1000 dados, você foi para 10.000. Se você reduzir a complexidade do algoritmo, o tempo que mudava, e se você aumentar a potência do hardware, tipo assim, chega num ponto que para uma massa de dados real, você ter algum resultado bom, melhorar o hardware te aumenta, sei lá, vai processar 1 minuto mais rápido, mas quanto tempo demora? Tipo, 3 dias, sabe? E mudar o software, tipo, antes era 3 dias, você conseguiu pensar no algoritmo melhor, caiu para 1 dia, sabe? É brutal a diferença no software, enquanto no hardware, geralmente, né, no nível que tá hoje, tipo... Já tá bem avançado, né? Para massas de dados muito grandes, não melhora tanta coisa. Inclusive, deixa eu ver se eu acho essa tabela para eu falar para vocês. Enquanto o Luca procura a tabela, eu não sei se tem realmente a ver, mas falando aí de melhorar hardware e tal, eu lembrei aqui do Google Stadia. Não sei se vocês ouviram falar aí, mas é um streaming de jogos da Google. Tô falando bem por cima, eu não conheço direito, né? Então pode ser que isso é algo errado. Mas é um serviço de streaming de jogos da Google e que você não vai precisar ter um hardware bom. O jogo já vai vir processado, você só vai precisar ter uma internet boa. Mas o jogo vai estar sendo processado nos servidores da Google, sei lá, e vai chegar para você só a imagem e você vai estar enviando os controles, né, os comandos que você vai estar fazendo pro jogo. Então será que isso não pode acabar se expandindo no futuro, até para computadores, celulares? Às vezes você tem só uma tela com internet e todo o processamento é feito em algum servidor. Essa é uma questão bem interessante que eu sou muito contra. Eu vi que eles já tinham até lançado alguma coisa desse negócio da Google e que, tipo assim, super falhou porque tinha muita latência, né, do servidor. Mas esse não é um problema que eu acho que é crucial, né? Porque latência, eventualmente, a internet, né? Você pode estar num lugar que a internet é muito boa, você não vai sofrer com isso. Mas o problema é que a gente já não é dono dos nossos computadores. Se você está usando Mac, ou Windows, ou Android, ou iOS, né? Qualquer coisa da Apple, você tem literalmente zero controle sobre seu dispositivo. Você não é dono do seu computador. Então agora você imagina colocar isso mais remoto ainda para um servidor, sabe? Você só vai ter um ponto de acesso para esse servidor e sabe-se lá que processo eles vão estar rodando lá. Então você vai estar muito mais à mercê, né? Assim, mais do que a gente já está à mercê deles, porque, sabe, a gente já está 100% na mão deles. Mas hoje a gente tem as opções do Linux, né? E BSD e afins. Que são tipo, nossa, realmente, né? Se você compra um computador com Linux, ou você compra um computador e instala Linux nele, ele é seu agora. Mas se você, imagina, você tem só um terminal que você acessa um servidor da Google, tipo um Chromebook, sei lá, acho que é uma ideia, um passo nessa direção, né? Que você tá, tipo assim, você vai ter um computador que só acessa a internet. Eu acredito que hoje a gente meio que tem uma escolha, assim, igual, por exemplo, você usa Linux e os navegadores que te deixam mais seguros, assim, ou mais anônimo. E eu, por exemplo, uso Windows e tudo que o Google me pergunta eu permito e vai me rastreando aí, me filmando e tal. E eu acho que do mesmo jeito que a gente tem essa escolha hoje, futuramente, caso a gente evolua para alguma coisa assim, eu acho que as pessoas também teriam a escolha. Então, por exemplo, no meu caso, que de todo jeito eu vou permitir o Google estar me rastreando ou pegando informações sobre mim, para mim valeria muito a pena ter alguma coisa processando, algum hardware mais potente processando tudo que eu preciso, e eu estar com um aparelho que seja mais barato
e que me atenda muito melhor do que o meu celular consegue me atender hoje. E do mesmo jeito como você não é a favor, você poderia ter o seu celular que tem o seu hardware aí e você... Sim, assim, é uma questão bem de opinião. Eu tô muito pra esse lado mesmo, mas assim, não quis falar tipo, você tá errado, só quis colocar o porquê eu não gosto dessa ideia, sabe? Mas é super possível mesmo, tipo, o Chromebook mesmo, acho que já é um passo nessa direção e tal. Até porque a gente entra na questão aí de privacidade de dados, que é outro assunto grande também pra gente falar. É o que eu ia abordar quando eu perguntei, né? Mas antes, eu achei a tabela aqui, eu vou falar pra vocês do investir em software versus investir em hardware. Bom, se você tá ouvindo pelo YouTube, a gente vai colocar as imagens aí para você acompanhar as tabelas. Se você não está ouvindo pelo YouTube, as imagens vão estar disponíveis no site pds.lucaugusto.xyz. Então tá, o problema que a gente tem, como exemplo, né, é um algoritmo exponencial e um computador que é capaz de executar 10 elevado a 4 operações por segundo. Nesse computador, em 1 minuto, você resolve um problema com 19 entradas, né? E em 1 ano, você resolve um problema com 38 entradas. Então, tipo assim, você nem conseguiu dobrar o tamanho, sabe? Não, você conseguiu dobrar, né? Mas é um crescimento ruim. Exatamente. É um crescimento ruim. Se você investe num computador melhor, né? Agora sua máquina executa 10 elevado a 9 instruções. Em 1 ano você vai resolver um problema de tamanho 55. Assim, não foi um salto grande, né? Você não consegue nem dobrar nesse caso. Uhum. Mas se você investe no algoritmo melhor, que seria um algoritmo quadrático, em 1 ano, na máquina de 10 elevado a 4 operações, você vai conseguir resolver 561.569. Um problema de tamanho 561.569, entendeu? Então, assim, se você, o ideal é que você melhore os dois, mas se você só tiver a escolha de ou melhorar software ou hardware, o software vai ter uma diferença brutal. É porque se você melhorar os dois, em 0,10 segundos você resolve o que o outro resolve em 1 hora. Mais que um. Pois é. Entendi. Eu ia falar de uma série brasileira, tem na Netflix, Onisciente o nome. Não sei se vocês Nunca ouvi falar. conhecem ou não, mas tipo assim, tem uma empresa em uma cidade lá que é responsável pela segurança da cidade. E aí eles desenvolveram tanto hardware quanto software, que é tipo uma mosca pequena que fica voando. Cada pessoa tem uma mosca que fica assim perto de você. E essa mosca, ela filma tudo que você faz, Fraga. Ela filma as suas reações, assim. Só de você pensar em cometer um crime, ela já aciona a polícia. Então, basicamente, ninguém fica impune pelo que acontece na cidade. Só que aí, uma estagiária que trabalha nessa empresa, o pai dela é assassinado. Isso não é spoiler, primeiro episódio, tá, galera? O pai dela é assassinado e não foi capturado em nenhuma dessas mosquinhas, ou sei lá, passarinho, sei lá, que fica voando perto das pessoas. E aí ela queria, já que ela é estagiária, né, entrar lá na empresa e ter acesso às gravações da mosca de quem seria o assassino, né? E aí a empresa foi e não permitiu, porque no contrato, né, de segurança, de privacidade de dados, constava que nenhuma pessoa teria acesso às imagens, apenas a inteligência artificial, que analisava tudo. E eu acho interessante, encaixa bastante nesse bem assunto. massa. Sim, E a série é brasileira, então... Onde que tem pra gente poder ver? Na Netflix, chama Onisciente. Assistirei. E isso é exatamente uma coisa que eu tava falando com a minha irmã agora, porque ela veio falar de VPN, né? Que tinha um VPN de graça e tal. E, cara, é exatamente isso. Tipo assim, o VPN, pra quem não sabe, é meio que assim, um túnel, né? Que liga a sua conexão do seu computador até um servidor. E aí ninguém consegue ver o que está passando no túnel, exceto quem tá na outra ponta, né? E aí, sei lá, imagina um negócio de graça. Tipo assim, nada de graça, né? Então, se você contratar um VPN de graça, eles vão olhar todos os seus dados e vão vender para alguém seus dados. E
suponha que você pague por um VPN e mesmo assim eles falam que eles não guardam os seus dados lá, mas tem alguns processos, né, que tipo assim, o cara cometeu um crime e ele usava esse VPN, aí chega lá a companhia de inteligência e fala, não, a gente quer ver os logs. E aí eles têm realmente os logs, sabe? E eles falam, não, nós não guardamos os logs e tal. E esse é o tipo de coisa, tipo assim, por mais que você não se preocupe com a sua privacidade agora, tipo, não tem nada para esconder. Mas isso né, mostra para quem está do outro lado todo o seu padrão comportamental. Mesmo se você não usar um VPN, é porque o VPN está potencializado para, sabe, tem uma pessoa, uma entidade só vendo seu tráfego. Quando você não usa, é tipo, né, todo mundo vendo, mas vendo partes separadas, é mais difícil. Tô aqui no assunto VPN só porque, né, tá meio que na moda. Mas quando, né, você não se protege no sentido de tentar, né, guardar a sua privacidade, né, muita gente fala, mas eu não tenho nada para esconder porque, né, sei lá, minha vida é aberta e tal. Mas essa não é nem a questão é o que eles vão conseguir fazer com o seu padrão comportamental, os seus dados de hoje daqui a 10 anos, sabe? Porque tudo bem que a gente ainda não vê uma mosquinha acompanhando todo mundo, mas o problema de você não proteger sua privacidade é que eles já vão ter os dados para, sabe, coletar esse tipo de coisa e saber o que você está fazendo, tipo, né, deduzir seu estado mental a partir da sua cara, do seu tom de voz. Isso é o tipo de coisa que eles já estão coletando hoje, mas que eles podem nem saber o que fazer, sabe? Mas que tá lá guardado. Daqui a 10 anos vai surgir um trem tipo esse e você vai ficar, nossa senhora, mas eu não queria isso. Mas é porque você deixou sua vida toda aberta. Eu acho que é uma coisa, tipo, por mais que você não tenha nada a esconder, ainda assim você não deveria entregar de bandeja essas informações para empresas, grandes corporações, você nem sabe o que vão fazer com isso, sabe? Hoje em dia é muito difícil se esconder disso. Tipo, se você for usar o Google, se você vai usar o Bing, se você usar qualquer coisa, eles já estão usando seus dados. Não, isso aí é um mito, cara. Primeira coisa, se você, tipo assim, quer fazer buscas seguras, existem várias ferramentas. Você não precisa usar o Google. Você pode usar o DuckDuckGo, ele é uma boa ferramenta, é o que eu uso, mas existe uma outra que chama Searx, S-E-A-R-X, que basicamente o que ele faz é tipo assim, é uma instância num servidor e quando você faz uma busca nesse servidor, é como se esse servidor estivesse fazendo a busca. Então tem uma camada de proteção. Então o Google está vendo né, tipo assim, o comportamento de muita gente junto, então ele não consegue deduzir nada dali. E esse Search ele tem várias vantagens que ele pesquisa em várias ferramentas de busca e agrupa para você ali. Então, tipo assim, você vai ter resultados de muitos mecanismos de busca, né? Você pode escolher todos que você quiser, ele é 100% customizável e não vai ter ninguém te espionando, porque não tem como você espionar, tipo, 1 milhão de pessoas juntas e achar que você vai deduzir um padrão comportamental de um indivíduo, sabe? O problema é que esse tipo de coisa não aparece e a gente fica com, né, porque as empresas, né, como o Google não querem que isso apareça, então a gente fica com essa ilusão de que a gente não tem alternativa, mas existem muitas alternativas. Software livre é a coisa que a gente devia estar investindo. Foi mal, cortei seu raciocínio no meio, mas tive que fazer esse parênteses. Prossiga. Não, tá certo, eu ainda não tinha um raciocínio completo ainda. Você fala aí dos meios de, tipo, como você pode proteger e tal, mas daí é tipo meio que uma ação mais pra, tipo, pra sua própria consciência do que uma ação que realmente vai ser efetiva se, tipo, todo mundo não estiver utilizando isso. Exatamente, é uma coisa que a gente devia propagar, né? Eu falo aqui porque mais gente tinha que saber disso, sabe? A gente, né, tá tão acostumado a usar o computador escravo dele, e sendo que, tipo assim, não tem motivo para você usar o Windows se você não usa um programa que é específico do Windows, se você não joga, né? Basicamente. Então, e mesmo assim, porque é muito abusivo esses termos, sabe? Não, nesse caso aí o Windows eu não concordo não, porque o Windows tem muita facilidade que o Linux não tem. Não, isso aí é um outro mito, cara, porque para quem não usa Linux e para quem tá acostumado a só ouvir que Linux é ruim, você fica desse lado, tipo assim, Linux é ruim, nossa, o terminal é uma coisa assustadora, é uma caixinha preta, meu Deus. Mas não tem nada a ver.
É possível, é absolutamente possível. Inclusive, eu não sei se hoje ainda mas há alguns anos atrás, o tema mais usado do ambiente desktop KDE era do Windows XP. Então, tipo assim, é totalmente possível você instalar o Linux e ele já vir de fábrica com a interface tão boa quanto a do Windows, sabe? Tão amigável para o usuário quanto a do Windows. O problema é que... eles têm esses dados de qual que você está usando? Como assim? Você falou que o que era mais usado era a interface do Windows XP. Ah, não, é porque no site do KDE você consegue, tipo, baixar temas, né? Então o tema mais baixado lá era o do... são temas da comunidade, tipo assim, você pode fazer seu tema e postar lá quando você quiser. É 100% aberto. E o que a gente tem que quebrar é justamente esse mito de que, tipo, o Linux é difícil. Na verdade, o Linux é mais fácil, porque ele não vai quebrar a sua vida o tempo inteiro. Tipo, eu liguei o computador e ele tá atualizando, e você tem uma reunião em 10 minutos, sabe? Não acontece esse tipo de coisa. O computador é seu. E tudo bem, assim, ele te permite chegar muito mais perto do nível do sistema, e isso realmente requer algum conhecimento, mas é totalmente possível usar ele no nível de usuário comunzão, sabe? Sua tia, assim, que usa o Windows e acha demais. Tá, mas a tia dele vai fazer um boot no computador dela e instalar o Linux. Não, pois é, esse aí é o outro ponto, né? Que, tipo assim, a Microsoft faz questão de comprar todos os negócios e vender computadores com Windows já. Inclusive, eu citei no início, né, a palestra do Brian Lunduk, e a do último Linux Sucks que eu vi, acho que era o de 2018 ou 2019, ele começava assim, o primeiro motivo por que o Linux era uma merda é a Microsoft. Sabe, porque a Microsoft reconheceu que o Linux é uma ameaça assim, pro modelo de negócio deles, né? Porque realmente traz liberdade para o usuário, e aí ela tá tentando, tipo, minar tudo que o Linux está fazendo, porque realmente o Linux, gente, eu falo isso porque eu sou chato às vezes, mas é absurdamente mais eficiente. E é só quebrar esse mito de que é muito difícil usar, mas esse é um mito que essas outras empresas estão enfiando na nossa cabeça. Mas sei lá, velho, eu acho que isso daí, tipo, não é um problema só desse setor, isso daí eu acho que é um problema de, tipo, global. Em qualquer, tipo, tanto na computação quanto no marketing, finanças e tal, na economia, e não sei, velho, eu acho que talvez, não sei. Que vocês comentaram que o problema, tipo, em teoria, é mais a consciência artificial do que a inteligência artificial, que a inteligência artificial, em teoria, é algo... tipo, interessante e tal, que pode resolver problemas no dia a dia e tal. Só que, se a gente não tem ainda nem a ideia de como a consciência funciona para que a gente possa transformar num modelo matemático e seja aplicado num programa, qual que é o perigo? Tipo, o perigo é tipo, erro humano de dar merda, tipo, de escrever um código, tipo, muito liberal ou alguma coisa que, tipo, que os filmes abordam muito. Qual que é o perigo ali? Olha, eu acho que o perigo realmente é mais nessa questão de privacidade, assim, né, do que eu falei, de, tipo assim, que a gente não sabe o poder disso daqui a um tempo. Mas eu não vejo muitas possibilidades, pelo menos assim, né, do tanto, assim, eu não estudei muito essa área, porque realmente não me interessa tanto de estudar e fazer, mas eu acho que é mais coisa de filme mesmo, né, isso de, tipo assim, um problema que é até pertinente mesmo, até o Harari acho que aborda naquele livro 21 lições para o século XXI, que ele fala que se a gente não tomar cuidado, essas inteligências artificiais vão pensar por a gente, né? E isso aí abre espaço para vários outros problemas. Mas é muito mais uma questão de saber usar do que na inteligência artificial em si, né? De ela causar algum problema. É questão da gente usar ela como muleta. Então, mas aí que tá, tipo, a gente coleta essa quantidade de dados absurdo sobre um monte de coisa, só que o computador que tá, tipo, o HD que tá, muito entre aspas, né, o HD, o servidor, enfim, o que tiver armazenando esses dados, se não tiver um comando, realmente ele não vai fazer nada com isso. Então a ameaça realmente, tipo, que é colocada muitas vezes é, tipo, tanto que a maior parte dos enredos de filme é, tipo, uma empresa que começa com tipo, uma ideia, tipo, de um programa, e esse programa toma, tipo,
forma sozinho e aí começa a parte mais distópica, que começa a matar humano e tal, esse negócio. Então seria mais o problema de como as empresas no futuro vão utilizar esses dados para levar a gente, não necessariamente a máquina em si. Na Certo? minha opinião, é. Então, um filme, além da série, né, que a gente já comentou aqui, um filme que eu acho que tem tudo a ver é o Ex Machina, né, Luca? Esse filme é bom. Era tipo um chamativo pra você entrar comentando também. Mas tá, realmente o filme Ex Machina é bom pra cacete. Vou fazer uma sinopse breve do que eu lembro aqui, mas é basicamente um cara, ele é contratado, entre aspas, ele já trabalhava na empresa, ele é selecionado para testar uma inteligência artificial que o cara, o donozão da empresa, desenvolveu. E a ideia é que ele, tipo assim, ele tem que conversar com a inteligência artificial e, né, ver se ela é humana ou não, né? Do final ele vai dizer, tipo, eu acho que eu tava conversando com um humano, não tava. E aí tem um plot twist nisso que eu acho que não vale te contar, porque, né, spoilers. Mas acho que o Churrão pode falar melhor, porque minha memória é meio turva. Eu nem tava lembrando que o cara foi pra lá pra isso, mas eu lembro de algumas outras coisas que eu não sei até onde é spoiler, mas eu acho que vale dizer que começa a ter uma relação entre o cara e a robô lá. É verdade. E aí começa a ter uma atração entre os dois. E aí meio que o cara ainda tá julgando se ela é ou não uma inteligência artificial tão boa a ponto de se parecer com um humano, mas pros telespectadores, né, pra gente que tá assistindo, ficou óbvio que ela é uma humana, porque o cara tá, tipo, apaixonado por ela, fraga. A relação dos dois começa a ficar muito intensa no filme e eu acho que é isso E assim, que move o filme, assim. eu acho que vale comentar também que ela ela tem aparência humana, né? Não é um programa de computador, ele fala vendo ela mesmo, então realmente tem, tipo assim, não é que ele se apaixonou por um computador, tipo um computador que você tem à mesa. É um robô mesmo, assim, tipo, sei lá, o robô da vida, sabe? Tem uns robôs humanoides, assim. Então é muito legal quando você tá vendo, você realmente acredita que ela é humana. Eu acho que vale até colocar, vocês abrirem aí o pôster do filme, né? E a gente colocar no site também, pra quem nunca viu. É verdade. Pra ter uma noção do que a gente Eu tá abri falando. aqui o corpo dela. Porque essa robô, ela tem ela tem o corpo, tipo assim, é uma réplica de um humano e o resto é basicamente a silhueta de um corpo, mas não tem a pele. Então e tal. é meio que óbvio desde o começo que ela não é humana. É isso que eu não queria comentar, mas tipo assim, a ideia total, né, que até ele descobre quando o cara chega lá, é que ele vê que ela é uma robô. Tipo assim, ele consegue ver os circuitos, mas ela tem, tipo, pele em algumas áreas, então, tipo, no rosto, assim, nas mãos. Então ela pode, tipo, vestir uma roupa de manga comprida, colocar uma calça longa, que você só vai ver pele, né, mas se ela coloca uma camiseta, você vê, tipo, o circuito todo dentro dela. Então a ideia é ele acreditar que ela é uma humana, sabe? Tipo, vendo que ela é um robô. Uhum. Mas agora uma pergunta sobre a consciência dela. Que eu nunca vi o filme, vocês vão saber me responder melhor. O Luca, eu acho que você já viu a última temporada de Sword Art Online, que é a Alicization. Você já viu? Não, eu acho que esse não. Eu vi só até o GGO. Mas ela fala sobre a inteligência artificial, que é tipo, como que nesse caso ela funciona a inteligência dela. É uma consciência artificial que ela surgiu a partir de dados, igual a gente está falando, tipo machine learning, ou ela é tipo uma captura da mente de uma pessoa que foi colocada dentro de um robô. Eles escanearam o cérebro de alguém e colocaram dentro de um robô. Como que foi feita a inteligência dela? Putz, eu não lembro. Porque nesse caso aí, se eles tivessem capturado a inteligência, escaneado a mente de alguém e colocado dentro de um robô, é como se fosse fosse aquela pessoa, só que num outro corpo, entendeu? Ou se é um computador puro que nasceu de um programa. Como que funciona essa inteligência artificial aí no filme?
Eu acho, pelo que eu me lembro, é um robô mesmo. O cara programou, tipo, sabe, ele começou programando mesmo e tal, fez alguns protótipos e chegou nisso. Então, eu vou aproveitar que eu já comecei falando. Essa última temporada de Sword Art Online é muito boa, tá? Isso aqui, tipo, tanto na X-Machine quanto no Sword Art Online, que Sword Art Online eu cheguei a ver essa nova temporada. Tem o ponto da empatia também, né, com as máquinas, que é tipo um ponto muito forte nesses filmes, tanto quanto no X-Machine, no Sword Art Online, Blade Runner também tem o caso lá do... Eu esqueci qual que é o nome das pessoas que buscam os replicantes lá. Enfim, que tem o caso lá com uma das replicantes e tal. E tem muito disso, porque tipo, quando você começa a dar consciência pra máquina, tipo... O que aí começa realmente essa questão, tipo, o que define um humano? É tipo, são suas ações ou é tipo só sua aparência física? Aí tipo, quando um computador começa a pensar, entre aspas, como um humano, tipo, ele entra mais ou menos no mesmo nível, como é que é? Porque tipo, tem muito dessa questão, por exemplo, fazer um robô que pensa e que age de forma, entre aspas, humanas pra guerra, porque a vida deles não importa. Quando começa a ter essa consciência, tipo, a vida de um robô, muito entre aspas, né, tipo, importaria também, tipo, a opinião de vocês, daí é um negócio muito teórico, teórico não, né, muito hipotético, mas assim, que é muito abordado também em filme, porque realmente, tipo, você, ainda mais que é filme, eles tentam empatizar ali com os personagens, e personagem robô, você toma uma empatia também, porque eu acho que no X-Machine, tipo, você tá ali lutando pra, tipo, lutando não, mas querendo que dê certo e tal, porque provavelmente eles fazem pra que você se sinta dessa forma. O que vocês acham sobre isso? Eu não resisto a um romance. Então, tipo assim, pra mim, eu tava vendo o V de Vingança ontem, né? O V não é um robô, mas às vezes parece que na HQ ele é mais representado, tipo assim, né? Quase que como um robô mesmo. E no filme ele é todo centrado, sabe? É como se ele estivesse tentando ficar longe desse negócio dos humanos, e aí quando rola o romance ele já fica assim, nossa meu Deus, podia tanto continuar nisso aí, larga o que você tava fazendo. Eu sou muito desse cara, então eu acho que isso é mais da consciência mesmo, assim, porque, sei lá, às vezes é muito pouco você prender o humano só ao corpo, né, tipo, não sei. Eu acho que, né, nesse filme, até porque desperta muito esse lado, tipo assim, será que vai rolar um romance e tal, e eu não resisto ao romance. Eu acabei indo pra esse lado, tipo assim, não, ela é realmente uma pessoa. E, sabe, é uma pessoa artificial diferente, mas ainda assim pode ser tratado como pessoa em algum nível, assim, sabe? Mas não é uma relação igual, né? Acho que é diferente, mas que deve ser visto sobre olhos parecidos. Então você acha que é válido namorar assistente virtual do Google? Uai, você não namora ela não? É uma pergunta que não quer calar. Inclusive sobre isso, tem um filme bem legal, chama Her, Ela em inglês, que é sobre isso, tipo assim, o cara, né, várias pessoas começam a namorar as assistentes pessoais do computador. É um filme bem legal, assim, eu não gostei tanto do filme não, mas ele é muito bem feito. A ideia é legal, né? A ideia é legal, exatamente. Mas ele é bom, é só eu que não gostei, assim. Porque o romance, Pois é. Fica aí outra recomendação de filme. Mas eu acho que o ponto que a gente vai começar a preocupar com os sentimentos do robô é quando eles começarem a ter sentimentos, né? Porque assim que eles começam a ter sentimentos, você já é desumano. Você, tipo, desumano é uma palavra Desrobô. porque... No caso a gente tá falando de robô, né? Mas é desumano você tratar uma pessoa que tem sentimento como se ela não tivesse, entendeu? Eu tava vendo uma comparação sobre isso, de que, por exemplo, os sentimentos do computador seriam só cálculos, mas que os nossos também poderiam ser resumidos a isso em questão de serem apenas reações químicas. As nossas emoções. O que eu citei no início, então, o que eu citei no início da rede neural é exatamente isso, tipo assim, reduz o que o neurônio faz a um cálculo matemático para conseguir replicar em um computador. Cara, só que tipo, eu acho que aí entra muito mais uma questão filosófica no meio, né? Porque tipo,
você trabalha com sentimento, tá? Mas o que é sentimento? Como é que, tipo, como é que você matematiza Rapidão, isso? Porque, tipo, só falando assim que essa é a deixa do Felipe, porque ele é especialista em filosofia. não fala especialista não, cara. Não usa a palavra especialista. Ele é ilustre. Ah, não, pera. Tá bom, pode voltar. Na área. Não, pera, essa daí também não. Não É o filósofo psicólogo, Não, nenhum dos dois ainda. sem concluir nenhum dos cursos. Mas... Não, vai mas também continuar. entra na área de psicologia, pelo menos que a gente estudou, né? Só que, tipo, puxando aqui pro lado até de Matrix, que fala muito sobre simulação, e trazendo também pro Sword Art Online, que a gente já vive, tipo, num mundo que é, assim, uma simulação, tipo, tudo, o sistema econômico, emoções, relacionamentos e tal, é uma simulação, no caso. Mas acho que não vale a pena, tipo, entrar nesse quesito, tipo, o que é uma simulação, enfim. Mas é, tipo, muito teórico, é um negócio muito... muito teórico, muito filosófico, tipo, o que é o sentimento, o que define, tipo, o ser humano é só ter sentimento? O ser humano é, tipo, todo conjunto, é a necessidade de sobrevivência e tal, e, tipo, a parte ruim do ser humano também precisaria ser replicada no robô pra ele ser considerado humano? É um negócio assim que, tipo, que faz pensar, porque, tipo, sei lá, velho, o Sword Art Online essa temporada tem o plotzinho lá que eles começam, tipo, a batalhar pra salvar a inteligência artificial, porque tem essa ligação. E, enfim, eu me perdi um pouco aqui, mas tem essa questão de, tipo, como você categoriza uma pessoa, tipo, alguém. Porque, tipo... Tá, mas isso você tá falando que é muito teórico, mas se a gente quiser trazer pro mundo real, a gente pode falar do sofrimento dos animais. Que aí a gente entra em outro tema, que é o veganismo, que também é um tema muito grande. Mas... qual que é a sua opinião sobre esse assunto aí de se a gente leva em consideração os sentimentos dos animais ou não? É porque eu acho que eu entendi aí, porque tipo assim, um animal ele tem sentimentos e tal, não é humano, mas ele ainda tem sentimentos e tal. Acho que é a mesma ideia numa escala diferente, né, para os computadores. Ele não consegue se pronunciar que, tipo, vocês estão criando ele só pra bater, pra comer a carne e tal. Ele não consegue demonstrar a opinião dele, né? Então, no caso, o pessoal faz isso, entendeu? Eu não sei como é que explica isso, mas Não, sim, tipo, entra na mesma ideia, só que, tipo, o ser humano tem muito essa questão, porque, tipo, em teoria, né, no mundo animal, é um bagulho muito mais ali sobrevivência e ponto. Não tem uma lógica para além da sobrevivência nas ações dos animais. Tipo, eles vão comer, eles vão matar se necessário para comer, para gerar filho e para não acabar a espécie. É um negócio muito instintivo, muito só para existir ali, para perpetuar a espécie. Só que o ser humano chegou num ponto que ele passou dessa necessidade. Ele já tem tudo que ele precisa sem nenhum esforço, tipo, tem comida suficiente, tem pessoas suficientes para reproduzir, tanto que já tomou conta do mundo todo. E agora tem a questão de, tipo, tá, e a gente, depois disso, o que a gente precisa fazer? E aí que entra essa parada, tipo, tá, a gente tem emoções, vamos definir as emoções. Mas, tipo, a emoção nada mais do que, tipo, um negócio instintivo nosso também. Então... Mas... E se a gente pensa, por exemplo, animais de estimação, que não tem que comer, não tem que caçar, a reprodução deles, muitas das vezes eles são castrados, então não tem o propósito da reprodução. Então, qual que é o propósito do animal de estimação, no caso? Então, esse o meu ponto, tipo, o ser humano já passou da fase de sobrevivência, ele já tá procurando coisas, tipo, no dinheiro, na matéria, nesse negócio pra preencher esse vazio que já, tipo, já sobreviver não é uma prioridade mais. E aí depois que não é uma prioridade e antes a única coisa que a gente tinha que fazer era sobreviver, o que a gente faz agora? A gente adota animal de estimação, a gente faz máquina pra poder tentar nos replicar, porque não tem mais um propósito. Entendeu? E tipo, a minha visão sobre isso, já que você perguntou, é tipo, eu não acho errado, tipo,
matar animal pra comer e tal, eu acho errado, tipo, fazer isso numa escala tão desproporcional com a, tipo, da nossa necessidade. A forma que Fazer eles estão muito fazendo, mais né? do que a gente precisa, só pra gerar capital, que é uma outra coisa que é, tipo... Mas Que é o- no caso, Sim, não lá. é fazendo a mais que precisa, não é por causa do capitalismo. A gente come porque precisa comer. Então, e carne é um dos alimentos que a maioria das pessoas comem, assim, tipo, tem um alimento muito nutritivo. Então, quem cria gado aí, quem cria porco, quem cria galinha pra bater, não é porque só tá pensando no comércio, no capital. Tá pensando no capital porque vai ter muita gente para consumir. Então não tá criando a mais do que precisa. Eu Não acho tem que essa, o- tipo, Não, tá gerando a mais. Isso não com tá certeza. gerando. Porque se tivesse gerando, estaria tendo desperdício. Não tem desperdício assim. Ah, Isso aí não é Pera, que? nada. Não é nada Não, que? desperdício Ó, de carne. vamos ficar meio que fora dessa Sim, polêmica isso aí aí. não faz, isso não faz Ah, sentido tá. para alguém que tá criando esses animais. Ó, nesse âmbito... Não é mas comercialmente é que tá. bom. Não, ó, existe quem duas tá vendendo diferenças. também. De uma pessoa tá criando na fazenda dela, né, que é quase subsistência, e uma grande corporação. A grande corporação, eu acho que faz isso de forma completamente desrespeitosa e tal. Eu não vejo problema nenhum uma pessoa, sabe, sei lá, você tem sua roça, você vai ter seu boi lá, vai tirar leite, fazer o que? Pegar carne e tal. Eu acho isso super ok, você tá fazendo com respeito, né? Mas na escala que tá, eu acho que é totalmente desrespeitosa e eu sou vegetariano, não sou vegano porque eu não tenho amigos suficientes veganos, eu já sou o chato vegetariano do rolê. Então, mas eu acho que a gente super tem que abraçar essa causa pelo desrespeito. Eu acho que a gente não cabe discutir agora, né, se tá tendo desperdício, não tá e tal. Mas eu deixo aí recomendação de 2 documentários sobre isso, sobre a indústria pecuária e os danos dela, que é o Cowspiracy e What the Health. Eu acho que os dois tem na Netflix. Eu acho que eles vão Pra ter mostrar... nome de documentário tem que ter uma punchline, né? Oi? Não, Pra ser documentário tem que ter uma punchline. Cowspiracy, What the Health. Pois é, eles têm nomes bem interessantes até. Mas eu acho que eles vão bater um martelo nessa discussão muito melhor do que a gente pode resolver aqui, sabe? Então fica aí a recomendação. Eu pessoalmente não vi nenhum dos dois ainda, mas um amigo meu que viu, o Richard, ele, tipo assim, ele viu e uma semana depois ele virou vegetariano. Ele era um dos caras que, sabe, sempre me criticava, tipo assim, pô, você é vegetariano, não sei o que, tem que comer carne, e ele sempre falava, não, mas tem que ser vegetariano, sabe? Ele era bem hipócrita nesse sentido, assim, e ele mesmo falava isso. E ele viu esses documentários e mudou rapidamente. Então, eu acho que são ótimos documentários. Mas voltando, né, um pouco na questão, eu não sei, eu acho que a gente tem que respeitar, toda vida é uma vida e a gente tem que respeitar isso. Então se sabe, eu acho, até com as coisas mesmo, eu acho que a gente tem que respeitar pra, né, com, por exemplo, de, sei lá, você tentar não desperdiçar, não quebrar uma coisa, não usar sabe, não só comprar uma outra coisa porque você não quer uma outra, sabe? Tem um respeito com o planeta e com os recursos assim que a gente está usando para isso. Então eu super acho que, né, se uma outra consciência aparecesse, tem que respeitar mesmo que às vezes não é consciência, né, como um animal de estimação, com sentimentos e tal. Eu acho que tem que respeitar tudo e todos, e as coisas e tudo mais. Uma discussão que eu acho que entra nesse tema também, e é meio que uma mistura das duas, né? Consciência que seria humana e uma digital. Tem um episódio dos Simpsons e também tem um episódio de Black Mirror com essa mesma temática, em que você tem, por exemplo, uma pessoa vivendo normal, no caso dos Simpsons é o Homer, né? E aí quando ele morre eles conseguem transferir, tipo, a memória dele, todas as lembranças, assim, para um computador, né? E aí ele pode continuar vivendo através do computador. Vocês acham que, tipo assim, a gente fala, né, que as nossas escolhas são baseadas nas nossas experiências e tal, uma cópia da nossa consciência para algum meio digital, alguma mídia, né?
seria como se a gente estivesse sendo clonado, ou seria uma continuação da nossa vida após a morte? Olha, eu acho que tem algumas questões para abordar nisso aí, porque imagina que, porque se você só clonar para uma máquina, por mais perfeito que essa clonagem seja, se você só tiver seu cérebro, ainda vai faltar muitas coisas, sabe? A gente ainda, sei lá, você sente fome, você peida, você sente cócega, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho isso... suponho que a gente supra todas essas necessidades. Não, sim, é isso que eu ia chegar. Se isso for implementado também, né? Tipo assim, você vai ter as sensações sensoriais de um corpo, eu acho que seria como se você nem tivesse morrido, sabe? Você ia pegar ali, tipo assim, acordei num lugar diferente hoje. Ou às vezes você lembra, pois não sei. Mas aí a gente entra num outro tema aqui, que é o propósito da vida. Porque imagina, você vai viver pra sempre. Sim, o que você vai fazer? Pra quê? Essa é uma questão que eu nem toquei, mas eu acho que a vida só tem sentido se tiver a morte. Mas... Pois é. Não, olha, falando de um ponto de vista, tipo, bem niilista em relação a isso, tipo, acho que desde o momento que você nasce, sendo que você não tem que, tipo, tá entre aspas pela sobrevivência, pela propagação da espécie, tipo, você não tem um sentido ali, você não tem um propósito ali. A gente vai criar. E se você tem a vida infinita, você vai criando propósito até você cansar. Só que assim, eu acho essa questão da vida eterna, tipo, colocar numa máquina e deixar. Eu acho que é muito mais o problema, tipo, de você ter a vida eterna. É, tipo, ter essa quantidade de tempo. Porque, tipo, chega num ponto da vida, eu acho, né, eu não cheguei nesse ponto da vida, de que você, tipo, começa a perceber que tem coisa ali que não faz muito sentido e tal. E realmente, tipo, o medo da morte e tal é uma coisa que motiva a gente a continuar. Então, se você perde isso, realmente é, tipo, sei lá, eu não veria muita utilidade nisso. Falando de um ponto de vista, acho que eu falei, eu faço yoga, então eu sempre fui muito adepto de filosofias orientais e tal. Um ponto de vista que porque esse ponto de vista que você colocou, ele é bem físico, né? Ele descarta qualquer outra possibilidade de alguma coisa além da vida, que eu falo assim, além dessa, né, vida física, de uma consciência que você consegue se expandir. Eu acho que você reduzir nesse ponto mesmo é realmente isso que você falou, tipo assim, você vai encontrar algum sentido, mas isso já volta meio que pro animalesco, né? Você perde a sua consciência superior, essa inteligência superior, que seria a consciência e tal, e você reduz pro animalesco, que seria reproduzir, comer. E eu acho que como seres humanos a gente tá com o pé nos dois lados, né? A gente ainda tem essa corrente prendendo o animalesco, mas ainda a gente consegue, sei lá, se elevar para esse outro nível. Mas é meu ponto de vista também. Então, só que eu acho que essa elevação para outro nível é o que excede o animalesco. É tipo, exatamente. A gente já passou dessa fase, então a gente procura alguma coisa. E essa elevação seria Eu acho que esse é um processo. A gente é humano justamente porque a gente consegue vislumbrar essa elevação, a gente sabe que ela está lá, tanto que é esse o ponto da discussão que a gente está tendo, né? Só que a gente ainda precisa desse senso animalesco, a gente ainda está preso a ele, nesse mundo que a gente vive. Então, é meio que esse paradoxo, né? Eu acho que é esse ponto, assim. Do meu ponto de vista, realmente isso daí é mais uma ilusão criada pra gente mesmo para criar o propósito ali. Mas a ideia é assim como tipo qualquer religião ou qualquer filosofia que você segue, é basicamente só um propósito ali, que você precisa, porque senão realmente fica meio eu acho que já que você excedeu o propósito meio que inicial da formação de vida aqui no Eu acho que é muito triste reduzir só pra isso, cara, porque não, tipo, é triste, só que é tipo o ponto de vista bem físico, realmente. Sim. Tipo, sem puxar pra lado filosófico, nem tipo, religião e esses negócios. É tipo um ponto de vista bem cru mesmo da realidade. Entendi, bota fé. Só expondo o ponto, não necessariamente não, uma verdade sim. nem nada, é o ponto de vista que eu tenho atualmente. Também não tô atacando nem nada. Já que estamos nesse assunto aí de inteligência artificial, esses negócios, as distopias, os filmes que
abordam isso. Como que vocês acham que vai ser Matrix 4? Vai ter Matrix 4? Nem sabia. Então, foi anunciado ano passado, mas assim, o 3 já tava... É verdade. Eu acho perigoso esse 4, mas eu tenho altas expectativas. Eu gosto muito de Matrix. Não, eu vou assistir com certeza, mas assim... Eu não quero nem. Eu acho que nem vou responder essa pergunta porque eu não quero nem achar nada pra não poder me decepcionar pra nenhum lado, sabe? Qualquer achismo pode ser uma fonte de zico. Exatamente. Exato. Criou esperança, tem chance de decepcionar. Esse é o ponto. Eu acho que é machine learning, né? Que eles colocaram uma pra ir reconhecendo rostos em redes sociais e tal. E aí depois ela começou a criar os próprios rostos. E ela foi colocada em funcionamento junto de uma outra que é a que reconhece rostos, né? Nos mínimos detalhes. E eles conseguiram extrair vários rostos que não existem, mas que são extremamente fiéis à realidade. Tipo assim, se você vê as fotos, você nunca conseguiria dizer que aquela pessoa não existe. Que doido, velho. Eu vi velho. essas fotos aí, eu também. Eu custei acreditar. Pra falar a verdade, é muito difícil de acreditar que não existe. O trem tá avançado, velho. Olhando assim, é impossível dizer, mas eu acho que eu acredito, né, que foi. Não, óbvio que eu acredito, mas é muito difícil, é muito real. É bem parecido. Não é que é muito real, tipo assim, tá ali na sua cara uma parada que não tem como você falar que é mentira. Doido É demais. como se eles tivessem feito nascer uma pessoa de 30 anos, tirado a foto dela e deletado ela do mundo depois. Nó, galera. Esse papo de hoje foi punk, pesado. Meu cérebro tá escorrendo aqui, pressão baixou, acho que eu vou sair. Pô, também tô indo aqui, viu? Tem que. A gente ficou tanto tempo aqui que já bateu aquela fome de novo. Vou pegar alguma coisa pra comer. Eu acho que já passou da minha hora de fornecer dados pessoais pro Google, galera. Tô saindo também. Não marquei, galera. Pera aí, antes de sair, só deixar uma reflexão aqui do coach de fracasso, que a gente tava falando aí de expectativa em relação ao filme Matrix. Sempre lembre, expectativa é a mãe da merda. É isso. Sabe? Não cria expectativa nem pra esse episódio. Apesar de que agora é tarde de falar, né? Espera que eu tenho que pegar minha pulseira ali pra ela monitorar meu sono.